Alô, alô Brasil, Adrian Fio chegou com mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Vídeo esse pós Benfica 0, Real Madrid 1 nessa terça-feira de carnaval. Ontem eu saí pra curtir o carnaval, não trouxe conteúdo pré-Real Madrid e Benfica. Mas é isso, o Real Madrid acaba de vencer o Benfica por 1 a 0 num jogo marcado de forma negativa, né? Pelo caso de racismo do Prestiani pra cima do Vinícius Júnior, é um absurdo total. 2026 e isso volta a se repetir com o Vinícius Júnior. Ainda mais todo mundo viu, todo mundo sabia o que estava acontecendo e o Prestiani saiu ileso, né? O Prestiani saiu ileso dessa, a UEFA não pôde fazer nada, o árbitro não pôde fazer nada. Então, assim, é de um caso que a gente fica indignado, assim, sabe? É revoltante, tira totalmente o clima de uma vitória importante do Real Madrid, né? Primeira vitória do Real Madrid contra o Benfica fora da Espanha. O Real Madrid tinha ido ao Estádio da Luz duas vezes, né? Fora a final da Copa dos Campeões em 62 e o jogo no Santiago Bernabéu. O Real Madrid venceu pela primeira vez o Benfica, primeira vitória em 3 jogos, mas aí tira todo a questão, né, por conta desse caso. Acho que a vitória do Real Madrid, a atuação do Real Madrid fica em segundo plano por conta desse caso de racismo. Mais um, é um absurdo que volte a acontecer. Mas é isso, antes de saber tudo sobre esse jogo, sobre essa polêmica com o Vinícius Júnior, esse crime na verdade, não polêmica, curte, comenta, compartilha, segue a gente aqui no canal. É isso, galera, vitória gigante do Real Madrid contra o Benfica, uma atuação de um time muito sólido. O Real Madrid do Álvaro Arbeloa hoje é um time muito sólido. A gente tem que, assim, bater palmas, assim, o Arbeloa conseguiu pelo menos arrumar a casinha. É um time totalmente diferente do que era com o Xabi Alonso. E ele, claro, né, tem dado essa solidez defensiva. O meio campo parece que se encaixou aí com o Tchouaméni, Camavinga e Federico Valverde junto do Arda Güler. Na frente, Mbappé e Vinícius Júnior. Mais pra frente, quando eu for falar mais do duelo, vou conversar com vocês sobre o encaixe Mbappé e Vinícius Júnior e por que seria o ideal ter o Gonçalo Garcia ali. Mas é isso, vitória muito importante. O Mbappé voltando para o 11 inicial, o Rudiger também titular novamente. Mas assim, ficou marcado a atuação do Vinícius Júnior. A figura do Vinícius Júnior é a principal no jogo, né? Principalmente porque o segundo tempo monstruoso do Vini, assim, sabe? Ele vinha sendo o escape do Real Madrid em alguns momentos. E aí marca um golaço do Vinícius Júnior, chutaço de fora da área. Vinícius Júnior tá aí se aproximando do Juanito em números de gols na história do Real Madrid. E aí vem o caso, né? Vem o primeiro absurdo é que o Vinícius Júnior comemora o gol dançando. E aí os argentinos do Benfica se sentiram incomodados, foram reclamar e tal. E o que acontece aí? O Vinícius Júnior toma o cartão amarelo, começa aquele tumulto. Por conta desse tumulto causado, o árbitro tem culpa, né? O francês Letechier, né? Ele tem culpa também nos desdobramentos do jogo. Dá o cartão amarelo pro Vinícius Júnior, fica aquele clima. E aí o Prestiani chama o Vinícius de macaco, né? Ele tampa a camisa e chama de macaco. Então, todo mundo viu a expressão do corpo do Prestiani. Ficou muito na cara de que ele chama o Vinícius Júnior de macaco. Nossa senhora, eu nunca vi uma situação tão constrangedora no campo de futebol, sabe? Parecia que o Prestiani tinha matado alguém. Ele ficou tipo assim, sabe? A expressão, o corpo do Prestiani falava assim, eu fiz, assim. Você percebe o Vinícius Júnior e o Kylian Mbappé ali revoltados. E aí assim, cara, é absurdo como o protocolo é falho. Novamente, a ideia de que a FIFA, a UEFA, essas grandes instituições, elas brincam de combater o racismo. Porque no final, quando acontece, é muito bonito fazer a campanha, mas quando acontece, não é feito nada. Novamente, nada foi feito para defender o Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior sofreu racismo, ainda saiu com cartão amarelo, o estádio todo odiando o Vinícius Júnior. E assim, o protocolo é uma merda. Desculpa o poder da expressão, mas assim, o protocolo é uma merda. Porque, tipo, você arma um protocolo, que é aquele de cruzar os braços, e tipo... E aí o que acontece? Os times não saem de campo, o cara não leva cartão amarelo, cartão vermelho, o VAR procurou e tal, mas assim, ficou por isso mesmo. Vai pro criminal, mas assim, ficou
por isso mesmo, assim, sabe? Depois volta pro jogo, qual o clima que tem pra voltar pro jogo? E, novamente, assim, pra mim ficou uma merda, assim, de clima de jogo, tudo. Não deveria, o Prestiani fez, acaba que o maior vilão no final é o Vinícius Júnior, sabe? Porque o estádio vai a ele o tempo inteiro, jogaram coisas dentro do campo, jogaram uma garrafa ali no Vinícius Júnior, sabe? Assim, nada se podia ser feito, a verdade é essa. Você arma um protocolo em que nada é feito. Ainda novamente, eu não sei se eu já falei aqui no canal, devo ter falado. O Real Madrid novamente vacila. Tipo, cara, sai do campo. Gente, sai do campo. Novamente o Real Madrid perde a oportunidade de deixar um, uma mensagem para o mundo. Se isso voltar a acontecer com o meu jogador, eu vou sair do campo. Novamente eu fico totalmente decepcionado que o Real Madrid não saiu do campo, sabe? E claro, né? Entrando no caso do racismo, os discursos de ódio, assim, claramente nós como pessoas nos últimos 10 anos somos piores, assim, sabe? A intolerância, a incapacidade de conviver com o outro, somos piores como pessoas, sabe? Isso eu incluo a mim, eu incluo as pessoas ao meu redor, tudo assim, sabe? Somos piores, isso no geral, assim, no contexto em todo. Hoje nós somos como pessoas, somos piores, a gente não consegue conviver com o próximo. E aí o futebol é o resultado disso, assim, sabe? O futebol é consequência da sociedade, tá aí exposto os resultados disso, sabe? As consequências de você ser uma pessoa que não consegue conviver com o próximo, do discurso de ódio contra pessoas de outros lugares, de outras etnias, tudo assim, sabe? Isso é a verdade, assim. A gente como pessoas somos piores, assim, no mundo hoje. E o futebol é reflexo disso, assim, sabe? Aqui no Brasil a gente vê muitas vezes não se pode torcida visitante, porque se você for torcedor do time rival, eu vou bater em você. Casos de racismo, quando tem confrontos na Libertadores principalmente. Então, assim, é o resultado. Como pessoas, somos piores, a gente não pode esperar do futebol uma coisa diferente. O futebol poderia combater de uma forma para que isso volte para a sociedade de uma maneira melhor, mas não, no futebol as coisas acontecem e amanhã é outro dia, as pessoas vão esquecendo. Então, assim, é o reflexo disso, assim, da nossa sociedade hoje. Esse caso de racismo, outros casos de xenofobia, de homofobia que acontecem no futebol, é reflexo da nossa sociedade. Mas já entrando no jogo, novamente voltando, né? Eu sei que é muito difícil falar de jogo, mas voltando, jogaço de Valverde, Tchouaméni e Camavinga. Eu sou uma das pessoas que mais criticam, tem muitos vídeos aqui no canal sobre a deficiência do meio campo do Real Madrid, mas é uma deficiência que com a volta do Arnold, isso ficou um pouco mais apagado. Então, assim, jogaço, os caras, o Tchouaméni fez uma partidaça, sabe? Ganhou quase todos os duelos. Ajudou até com alguns passes. Ele tenta um passe em profundidade com o Mbappé. Se o Otamendi não faz a interceptação, nossa, o Mbappé ia sair na cara do gol. Então, assim, partidaça dos meio-campistas do Real Madrid. O Arda Güler também quase faz um gol. Ele ficou meio apagado, depois ficou meio sumido, mas assim, o meio-campo do Real Madrid muito bem. E aí isso resbate, né? Assim, acaba sendo consequência também de um grande jogo da defesa. Se o meu campo tá muito bem, a defesa também vai conseguir. Mais uma vez a defesa do Real Madrid muito madura. Gostei muito do jogo do Huijsen, do Rudiger, do Arnold e do Carreiras. Assim, uma linha de defesa do Real Madrid impecável hoje. Jogo realmente assim, um jogo muito sólido do Real Madrid. O Arbeloa tem conseguido fazer com que o Real Madrid fique sólido. O Real Madrid não é brilhante, longe disso. O Real Madrid não é um time brilhante, mas é um time sólido, que aí dá pra perceber que na Liga dos Campeões, com organização, com um rival não tão forte, dá pra brigar. E claro, né, a gente tem que olhar assim e dizer como a Liga Espanhola é fraca. Como a Liga Espanhola é um torneio muito fraco, porque não há nível assim. O Real Madrid, quando sai contra o Benfica, tem dificuldade. A gente viu hoje nos primeiros 15 minutos. O Barcelona, quando sai contra outros times, também tem dificuldade. Então, assim, o nível da Liga Espanhola tá lá embaixo, mas, assim, o Real Madrid tá melhorando e dessas causas é o Trent, né? O Trent Alexander-Arnold, que tá jogando, fez um bom jogo de novo, muito maduro. A saída de bola do Real Madrid melhorou
100% assim, com a presença do Arnold e as opções. Ele dá um passe pro Valverde no primeiro tempo, que assim eu fiquei, nossa senhora, quando isso ficar entrosado, esses caras com sequência, 100% fisicamente, vai ser muito bom pro Real Madrid. Ele dá muitas opções de ataque, principalmente lançamentos, bolas invertidas, ele bate falta, ele bate escanteio, né? Vimos ele batendo escanteio durante o jogo de hoje. A saída de bola melhora muito, então assim, a presença do Arnold melhora muito o futebol do Real Madrid. E aí eu digo, com o Arnold, o Real Madrid pode lutar por coisas grandes, né? Que seria ganhar a Liga Espanhola e disputar a Liga dos Campeões. O Real Madrid hoje é líder do Campeonato Espanhol, né? Esqueci de mencionar isso aqui para vocês. O Real Madrid agora é líder do Campeonato Espanhol. Visita o Osasuna no sábado, jogo muito importante, mas é um Real Madrid aí em crescimento com Álvaro Arbeloa. Mbappé totalmente sem condições de jogo, a gente percebe o Mbappé tá totalmente sem condições de jogo, as movimentações limitadas, ele não acerta muita coisa, então assim, é um jogo do Mbappé muito protocolar, ele perdeu uma chance ou outra, ele talvez 100% teria marcado aquele gol no primeiro tempo, né, que ele passa pelo zagueiro e chuta de canhota e o Trubin defende, mas assim, o Mbappé sem condições, e eu vou dizer aqui assim, sabe, o Real Madrid ataca melhor quando o Gonçalo tá em campo. Porque o Mbappé não vai ser o camisa 9 de brigar com os zagueiros. Não vai, eu já falei aqui imensas vezes. O Mbappé não vai brigar com os zagueiros, não vai superlotar, não vai lotar a área como o Gonçalo faz e tá ali disputando com o zagueiro, prendendo a marcação dos dois, porque é um jogador importante da bola aérea. Então, assim, o ataque do Real Madrid fica mais previsível quando tá o Mbappé, sim. E aí o Mbappé mal, isso piora. E, cara, ele e o Vinícius Júnior são dois jogadores sem sintonia muitas vezes, assim, sabe? As movimentações se esbarram muito. O Vinícius Júnior é um jogador melhor quando tem um camisa 9 dentro da área. E isso acontecia com o Mbappé lá atrás. Vocês vão lembrar da seleção francesa campeã do mundo? A seleção francesa campeã do mundo, ela só se acerta quando o Giroud entra. Então fica escancarado que os mesmos problemas que o Didier Deschamps tinha em 2018, quando tinha o Kylian Mbappé, o Real Madrid sofre agora, porque o Real Madrid é um time melhor com camisa 9. Novamente, hoje o Real Madrid sentiu muita falta do Gonçalo Garcia no meio campo do time, quer dizer, na fase de construção do ataque, ali dentro da área, o Real Madrid sentiu muita falta, mas é isso, o Kylian Mbappé voltando de lesão também, dá pra dar esse desconto, assim. Mas sim, as melhores atuações do Real Madrid foram com o Gonçalo Garcia dentro de campo. Outro destaque que eu queria dar para vocês é a estreia de Thiago Pitarchi, né? Finalmente, Thiago Pitarchi estreando com a camisa do Real Madrid. Ele que vinha sendo convocado pelo Xabi Alonso, pelo Álvaro Arbeloa. Desde o começo da temporada, a gente viu dezenas de vezes, na verdade, o Thiago nas convocatórias do Real Madrid com o Xabi Alonso. E ele, em momento algum, estreou. Até naquele jogo de Copa do Rei contra o Talavera, por exemplo, que se esperava o Thiago Pitarchi. Não vimos o jogador espanhol. E assim, estreou, teve bons minutos. E você vê um jogador, pelas movimentações, que tem pinta de bom jogador. Não vou dizer craque, porque craque é muita coisa, mas assim, de um bom, ótimo jogador que poderia solucionar alguns problemas do Real Madrid, a gente vê no Thiago Pitarchi, assim, sabe? Então, gostei de vê-lo, gostei da entrada dele, até movimentações importantes, uma hora ou outra ali cadenciando o jogo, gostei muito. É de se estranhar também que o Ceballos não teve minutos, né? Estranho, o Ceballos não entrou em campo, mas gostei muito da estreia do Thiago Pitarchi. Primeira vitória do Real Madrid contra o Benfica na Luz. Jogo da volta na semana que vem. José Mourinho suspenso. José Mourinho que levou o cartão vermelho não vai estar no banco de reserva do Santiago Bernabéu. Era um aperitivo para o jogo da semana que vem, mas não, o Mourinho acabou ficando muito nervoso ali na beira do campo. E isso não vai acontecer. Se você chegou até aqui, curte, comenta, compartilha, segue a gente aqui no canal. Valeu, na semana que vem o Real Madrid volta a campo contra o Benfica pela Liga dos Campeões, querendo se classificar. O Real Madrid deu um passo muito importante à classificação. No final de semana tem duelo contra o Osasuna, jogo difícil pelo Campeonato Espanhol. Ao longo da semana eu vou trazer mais conteúdos para vocês. Tentarei nos próximos dias trazer também conteúdo sobre os desdobramentos desse caso do jogador do Benfica que foi racista com o Vinícius Júnior, né, o Prestiano. Então, ao longo da semana não vou deixar vocês sem conteúdos, ou seja de vídeo grande, seja de shorts. Então, aproveita, segue a gente aqui no canal. Curta, comenta, compartilha, valeu e até a próxima!